Glória a Deus. Bendito seja o nome santo. Louvado. Nós estamos entrando no ar para a glória do nome de Jesus. Estamos ao vivo para mais um programa de volta para a palavra. Grande força. Hoje é domingo, dia 31 Que falo de outubro de 2021. poderoso. Aqui estamos nós, eu e meu irmão Erivelto Lopes, para transmitir mais uma edição do programa De Volta para a Palavra. Erivelto, com suas palavras introdutórias. Paz do Senhor, irmão Jorge, a paz do Senhor a todos os irmãos, Glória a Deus. a todos que vão nos ouvir, ou estão nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus Bem-vindo. para transmitir esse conteúdo bíblico para todos quantos quiserem. Lembrando que hoje, dia 31 de outubro, é aniversário da Reforma Protestante, aquele movimento que se deu na Europa no século XVI, que teve como o auge desse movimento Martinho Lutero. Ele não foi o único, mas foi aquele que conseguiu escapar da Inquisição da Igreja Católica e levar adiante esse movimento de trazer o Evangelho de Jesus na sua pureza, nas doutrinas principais das quais o cristianismo papal se desviou. E Lutero foi esse instrumento que Deus usou para trazer essas verdades que diz respeito à fé em Cristo. Só pela fé em Cristo que o homem se salva, só pela graça de Deus, só pela Escritura, que é a palavra de Deus, a autoridade máxima da verdade é a palavra de Deus, e não o concílio humano. Esta é uma data marcante para nós. Muito bem. Como o Erivelto falou, comemora-se hoje 504 anos, né? Desde o dia em que nosso irmão Martinho Lutero afixou, está nas portas da igreja de Wittenberg, nas suas 95 teses, se completa hoje 504 anos, exatamente 31 de outubro. Quero relembrar para os nossos irmãos ouvintes que, se você estiver detectando alguma falha no áudio, por favor, manda aqui para o nosso chat aqui que eu vou dar uma visualizada, né? Porque a internet não está muito boa. Eu estou recebendo um aviso o tempo todo aqui que a quantidade de quadro não está sendo suficiente. Eu não sei como está chegando o som e a imagem aí para você, mas se você que vai estar conosco aí, entrar no ar e ver alguma falha, dá uma dica para nós aí pelo chat que a gente vai ver o que a gente pode fazer por aqui. Lembrando que também nós estamos presentes lá no YouTube, no nosso canal Evangelista Jorge Nascimento. Esses vídeos, eles são repostados no YouTube. Também nós estamos com nossos canais de podcast, aonde os áudios dos nossos programas também estão postados e outros comentários bíblicos lá para edificação. Procura no Spotify, que é a plataforma de áudio. Procura o canal lá, a página do Evangelista Jorge Nascimento, você vai nos encontrar lá. Podcast De Volta para a Palavra e podcast De Volta para a Palavra Bible, que é um podcast que nós temos somente com a Bíblia Sagrada narrada, para você que não tem tempo de ouvir a palavra de Deus, assim, ou ler, né, a vida corrida, mas você pode ouvir. Procura o podcast, já tem muitos capítulos da Bíblia lá, narrado de uma forma que você pode ouvir no seu trabalho, você pode ouvir enquanto está em trânsito, né? Existe aí mais uma possibilidade de você ouvir a palavra de Deus. E hoje, no programa nosso de hoje, nós vamos estar aqui tratando desse tema que já está postado aí no título da nossa live. São 13 coisas que o inferno não é, né? É uma introdução que nós vamos fazer hoje. Depois digo introdução nesse tema, né? Porque a gente já introduziu o tema da palavra,
já há algum tempo. Esse assunto, ele é muito vasto. E eu e irmão Erivelto, a gente está procurando aqui ir bem devagar aqui para a gente assimilar o máximo possível do conhecimento a respeito do tema, daquilo que está revelado na palavra de Deus e também daquilo, da visão secular de outras religiões que tem a respeito do tema, né? Por isso que a gente está indo devagar aqui e eu espero que o entendimento dos irmãos estejam sendo alcançados, né? Pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós e que a internet nos dê condições de estar no ar. Erivelto, 14 coisas que o inferno não é. Então, sendo na nossa página 14, no nosso script, vamos dizer assim, né? Script é a palavra correta, né? Então, embora a gente saiba apenas um pouco, né, sobre o inferno, esse pouco que a gente sabe, ele é suficiente para distingui-lo, né, de 13 coisas com as quais ele é algumas vezes confundido. Ou seja, 13 substitutos populares para o inferno. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje, ou melhor, nós vamos introduzir isso aqui hoje, né? Então veja só, mas antes, né, de nós argumentarmos isso de forma inteligente, se o inferno existe ou não, a gente devemos saber o que ele é e o que ele não é, né? Mas para que eu não fique aqui somente nas minhas palavras, como alguns pregadores gostam de dizer, nós vamos ler aqueles nossos 3 textos bíblicos. Hoje, mais uma vez aqui, que vamos considerar isso como um texto áureo desse assunto que nós estamos tratando, que está em Mateus 10, 28, que diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Apocalipse 14:10 diz assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ainda em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esses são os nossos textos áureos, e nós estamos aqui nos embasando nesses aqui e em outros textos para tratar dessa doutrina tão importante, mas tão negligenciada no meio religioso. Verdade. E como o irmão Jorge falou há pouco, embora saibamos pouco, mas o pouco que a gente sabe é aquilo que a Bíblia tem revelado. E para nós que cremos na palavra de Deus, o que ela revelou é o suficiente, porque é o que Jesus e os apóstolos escreveram a respeito desse assunto. Jesus foi bastante claro, categórico, inclusive, esse texto, por exemplo, de Mateus 10, 28, em outras passagens, e também o livro de Apocalipse, que fecha, né, que conclui esse assunto, conclui a revelação divina, mostrando ainda aspectos deste lugar de castigo para os perdidos, para aqueles que não quiseram receber a oferta da graça salvadora na pessoa de Jesus. Veja só, a primeira coisa aqui que nós queremos citar de que o inferno não é que o inferno não é irreal. Por
porque tem algumas pessoas, Erivelto, que acreditam, né, que o inferno é irreal, ele não existe, é uma coisa criada. Só que o inferno não é irreal, porque isso é a solução mais fácil para evitar o inferno. E ela foi inventada pelo universalismo. O universalismo é uma coisa que é um pouco desconhecida para algumas pessoas. Aí eu quero dar aqui, Erivelto, para seguir aqui, uma pequena definição aqui, bem resumida sobre o tema universalismo, né? A palavra universalismo vem do latim, né, que é uma junção, né, entre duas palavras, que é a doutrina divorciada das Sagradas Escrituras, segundo a qual Deus, no final dos tempos, reconciliará todos os seres humanos a si, independente das obras, méritos e intenções de cada um. O universalismo pensa assim. Então, a solução mais fácil para evitar o inferno foi apresentada pelo universalismo, que é a salvação universal. Então, o universalismo foi aceito, ou pelo menos sugerido, por inúmeros cristãos que em outras circunstâncias foram muito tradicionais, né? Aí eu posso citar alguns aqui que depois você pode pesquisar, que eu também não vou ter que mastigar tudo aqui, né? Junto com a Erivelto, né? Como Juliana de Novice, já ouviu falar dessa mulher? Né? Já. George MacDonald e Hans Hus, né? Paul Sabe. Esse pessoal aqui é das antigas, mas você procura na internet aí depois, se você quiser saber aí, no chat eu escrevo bem direitinho para você como é aqui, que eu estou lendo aqui, né, da minha maneira. Então, com tudo isso, Erivelto, contradiz claramente os ensinamentos frequentes de Jesus sobre a realidade do inferno. Ou seja, o universalismo diz que o inferno não é real, mas Jesus diz que o inferno é real. Então a gente tem que entender isso, porque o universalismo lá fora está bem patente na mente de algumas pessoas, né? Está, porque além do catolicismo, né? Ensinar, não declaradamente, mas pelo modo como os católicos creem, né? Que todo mundo ao morrer vai para o céu. Isso é a doutrina do universalismo. Mas temos também algumas senhoras que fundaram seitas, essas seitas chamadas de esotéricas, aquelas seitas orientais. A senhora Ana Blavatsky, eu me lembro agora dela, e inclusive parece que ela é de origem russa e que vive nos Estados Unidos. É mais uma que endossa esse falso ensino de que o inferno não existe. Situação complicada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque vez ou outra a gente vê algumas pessoas fazendo esse tipo de colocação a respeito de uma doutrina tão importante como essa da Bíblia, né? Então a primeira coisa que não é verdade, né? Então, eu estou falando aqui de 13 coisas que o inferno não é que a primeira, o inferno não é irreal. Entenda, o inferno não é irreal. A segunda coisa é que o inferno não é terreno, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Olha, existe uma noção popular de que o inferno existe, né? Mas apenas nesta vida. Vou repetir. Existe uma noção popular de que o inferno existe, mas apenas nessa vida. Ou seja, o inferno não é terreno. Por que isso que eu estou citando isso aqui? Eu vou continuar aqui no meu escrito aqui com o Erivelto, mas eu quero dizer o seguinte, que é muito comum a gente ver as pessoas dizer: a minha vida é um inferno. Outros vão dizer: o inferno é aqui, né? E por aí vai. Isso são definições seculares do que o inferno não é. Não é assim, André? É assim, eu também tenho escutado muitas pessoas
falarem que o inferno é aqui mesmo, que estão vivendo uma vida, a minha vida está um inferno. Mas esses são modos das pessoas falarem sem ter base de conhecimento. Elas falam assim, que está na cabeça, né? Porque elas não têm um ensinamento sobre o que é o inferno. Por isso que tem esses conceitos distorcidos, né? Que não correspondem com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. E as pessoas falam essas coisas, mas totalmente desprovido de conhecimento bíblico, segundo a crença popular, né? O problema hoje é que às vezes as pessoas acreditam mais na crença popular do que no que está revelado na Palavra de Deus, né? Então veja só. Entretanto, Jesus, ele nos advertiu, não nos advertiu, aliás, apenas contra o egoísmo, o pecado ou os cuidados deste mundo, né? E os hipócritas, mas também contra Satanás e uma vida eterna longe de Deus, né? Os sofrimentos desta vida terminam na morte. O sofrimento contra o qual Jesus nos advertiu não terá fim. Vamos ler um texto aqui que é conhecido das Escrituras Sagradas, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 44 ao 48, diz assim: naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se teu pé fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que, possuindo os 2 olhos, serem atirados no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Aí, Erivelto, alguém pode dizer assim a respeito desse texto: mas isso é uma espécie de parábola, né? Metáfora. Tudo bem, mas entenda que por trás dessa parábola ou metáfora está o ensino de uma doutrina real. Jesus, quando fez essas colocações de forma, eu vou chamar aqui, eu sei que a palavra mais fácil, essa hiperbólica aumentativa, né? Quando Jesus oferece essa hipérbole, ou seja, ele cria uma fala muito, vamos dizer assim, entre aspas, exagerada, para dizer assim: se tua mão, né, se teu olho olhar para alguma coisa que te faça pecar, tu arranca, tu fura, né, alguma coisa assim. Ou, né, se tua mão, né, ou os 2 pés, né, é melhor arrancar um pé, se o teu pé fizer tropeçar, né, ou se tua mão fizer tropeçar, corta a mão, corta o pé, tira o olho. Jesus está chamando a atenção para um ensinamento real, do qual as pessoas precisam atentar. Então, essas coisas aumentadas, exageradas que ele citou, é para chamar a atenção a respeito do assunto que ele quer que você e eu prestem atenção. Não é assim? Inclusive, Jesus usava expressões que os historiadores chamam de hebraísmos. Essa expressão carregada, assim, muito forte, como ele fala, arrancar o olho, ou cortar o pé, ou a mão. Isso é uma expressão, ele dá uma ênfase ao fato de que é melhor que soframos alguma mutilação nesse mundo do que nós pararmos no inferno. É claro que a questão do pecado não está só pelo pé, nem pela mão, nem pelo olho. Jesus está usando aí o membro, né, que pratica o ato, mas segundo ele mesmo ensinou, o pecado se gera no coração. Então é por isso que ele diz, inclusive, irmão Jorge, há um
detalhe curioso a respeito dessa passagem aí, que eu já li há algum tempo já, há muito tempo atrás, quando eu li a revista A Seara, você deve se lembrar, e ali tem um depoimento de um ex-ladrão, que era conhecido lá no Rio de Janeiro, no mundo do crime, como o Boca Rica. E o Boca Rica, na cadeia, deram uma Bíblia para ele começou a ler, ele lê essa passagem, e ele reconheceu que uma vez solto da lei, ele não teria o domínio próprio de ver algo e não queria roubar. Então, ali dizia que ele pediu soda cáustica, e deram soda cáustica, no depoimento que eu li. Ele aplicou nos olhos. E depois, quando foram interpelar ele, por que esse ato tão radical, tão drástico, ele falou, porque Jesus disse que se eu tiver um olho, é melhor arrancar um olho, ficar cego de um olho e entrar na vida eterna, do que eu ter os dois olhos pecando e ir para o inferno. Isso foi um testemunho que eu li na revista A Seara. Mas foi interpretação ao pé da letra que esse homem fez. Ele foi totalmente radical. Foi. Olha, os sofrimentos desta vida terminam na morte, como a gente já disse. Os sofrimentos do qual Jesus estava falando, e que ele nos advertiu, não terá fim, como a gente já viu aqui nos textos que a gente leu. Talvez possa ser dito que o inferno começa nesta vida no mesmo sentido que o reino celestial, pois a semente tanto do reino como do inferno é plantada aqui. Talvez quando alcançarmos a eternidade, porque isso é algo, Erivelto, que as pessoas às vezes não almejam ou não pensam a respeito desse tema, né? Olharemos para trás e veremos esta vida como um começo da nossa eternidade. Porque na realidade, a vida cristã que nós estamos vivendo aqui é, sim, eu creio, que é o começo da eternidade. Até porque a morte física, Erivelto, ele vai simplesmente abrir, de fato, as portas desta eternidade para aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E uma vez que Jesus disse que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e ele empregou o verbo no presente, né? No presente, no indicativo, tem. Então esta vida já está em nós pela fé. E é como o irmão Jorge falou, recebemos ela como uma semente. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, vai desenvolver o assunto da ressurreição falando da semente. Foi semeado dentro de nós, vai brotar na ressurreição. E aqueles que têm uma vida distante de Deus, de certa forma já têm a semente do inferno em si. Ou seja, a pré-condição de estar naquele lugar, coisa muito. Olha só, os abençoados salvos dirão que eles sempre estiveram a caminho do céu. E os condenados dirão que sempre estiveram a caminho do inferno. Um dia no futuro isso talvez seja dito, né? Isso não é estender esta vida até a próxima, mas estender a próxima a esta. Não é suavizar os horrores do inferno, trazendo-os para a terra, é ampliar os pecados desta terra e infernizando-os. Ou seja, o pecado que a humanidade comete deliberadamente está encaminhando a passos largos a ida desta humanidade para o inferno. É porque o mundo espiritual, ele se relaciona com esse mundo físico que nós estamos vivendo. O mundo espiritual. Então, Deus se relaciona com os homens que buscam por Ele. E Satanás também se relaciona com aqueles que vivem na prática do pecado. Então, há uma atuação do mundo espiritual aqui, nesse mundo presente,
E essa atuação, ela é projetada para o além-túmulo, né? Através da morte, que é apenas uma passagem, tanto para uma eternidade com Deus, como para a eternidade nesse lugar de sofrimento. Agora entendam, nós aqui estamos analisando a doutrina, como ela é ensinada na palavra de Deus. Quero só frisar aqui, abre aspas, não é discurso de ódio, porque nem Erivelto, nem eu aqui odiamos ninguém. Antes nós estamos aqui analisando uma doutrina bíblica. É para depois ninguém dizer, Erivelto, que a gente está aqui fazendo julgamentos e etc. Até porque a palavra de Deus diz, né? E se ela diz, está dito, né? Eu até queria ler um texto, você falando a ele, antes da gente ir aqui para o terceiro ponto aqui. No capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus conversava com Nicodemos, ele disse um negócio interessante, que é difícil de você ouvir alguém pregar sobre ele, né? Até porque esse assunto que nós estamos tratando aqui, eu vou sempre dizer isso aqui, velho, é impopular, não dá ibope, e nem dá dinheiro. E nem rende, né, dinheiro. As pessoas, elas querem distância desse assunto, mas enquanto nós pudermos estar aqui, diante dessa câmera, falando para quem quiser ouvir a respeito desse tema e de outros que nós traremos aqui, nós vamos estar fazendo isso. Porque a doutrina é bíblica, e se ela é bíblica, ela tem que ser ensinada e pregada, e tem que se prestar atenção a respeito dela. Nicodemos, ouvindo Jesus lá no final lá no final não, pelo meio, né, do capítulo 3, tem aí 36 versículos, né? Lá por volta do versículo 18, Jesus diz assim a Nicodemos do capítulo 3, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então não somos nós que estamos aqui condenando qualquer pessoa que viva no pecado, mas é a palavra de Deus e dita pelo Senhor Jesus Cristo, que diz que se o camarada não vier para a luz, que no caso a luz aqui é Cristo, ele já está, ou seja, a pessoa está vendo no estado de condenação. Mas isso pode ser revertido, né, à medida que ela reconheça que é uma pecadora, se arrependa dos pecados e se entregue ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dito isso, nós vamos passar aqui para uma terceira coisa que o inferno não é. E eu quero aqui expor, talvez alguém até ache que nós estamos fazendo aqui algum julgamento, mas o objetivo não é esse, mas sim de expor uma doutrina que vamos dizer assim, é equivocada, errada, né? O inferno não é um purgatório, Erivelto. Não. Né? Nós vimos aqui que o inferno não é irreal. Depois vimos aqui que o inferno não é terreno, né? Não é terreno, como a gente já explicou. E depois, o inferno não é um purgatório. Olha, protestantes tradicionais, em sua maioria, creem na doutrina do inferno, mas não na do purgatório. Eu não acredito. Erivelto acredita, não acredita nisso também. Não acredito. Né? Não tem base bíblica. Contudo,
Muitos católicos tradicionais, com todo respeito, acreditam no purgatório, mas não no inferno, e interpretam, entre aspas, erroneamente as referências bíblicas sobre o inferno como referências ao purgatório. Ou seja, referências bíblicas sobre o inferno, para alguns católicos, são referências ao purgatório. Para os católicos, em essência, o purgatório seria um lugar bom, né? Habitado por anjos, onde se daria a reeducação ou purificação da alma de todos os que já estivessem destinados ao céu, né? Mas que ainda necessitassem de alguma santificação para ver Deus, enquanto o inferno seria um lugar mau, onde os demônios vivem e trabalham. Erivelto, isso é uma definição interessante do tema, né? Porque vale dizer que a crença no purgatório, ela não é bíblica, nem tampouco ela foi uma crença que existisse desde o princípio da igreja em Roma, que se tornou mais tarde a igreja católica. Houve uma certa época, depois do século IV, em que essa doutrina foi anexada ao corpo de doutrina da igreja, ensinando dessa forma. Mas esse ensinamento é uma negação da suficiência do sacrifício de Cristo, pois a Bíblia diz que Cristo lá na cruz, ele morreu para nos purificar de todo o pecado. Então, se Cristo morreu para me purificar de todo o pecado, não resta mais pecado para ser purgado em algum lugar, porque o sacrifício dele foi perfeito e completo, como diz em Hebreus, capítulo 10, porque com uma só oferta, a oferta dele na cruz, aperfeiçoou para sempre os textos estão sendo santificados. Então, esses são apenas 2 textos que demolem essa doutrina, falsa doutrina do purgatório. Irmão Clevandir, Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor para Pai do ti Senhor, também. meu irmão. É a função, a função do purgatório seria punir e purificar o pecador, mas não eternamente, né? Como no caso do inferno. Isso aparentemente satisfaria o senso de justiça de Deus. Contudo, contrariando a doutrina católica, Cristo nada disse sobre a existência de um purgatório para a alma dos salvos, né? Ele falou de céu, de paraíso, e afirmou explicitamente que o inferno é um lugar de tormento eterno. Então o inferno não é um purgatório. Ou, né, melhor dizendo, não é um purgatório. Porque de repente alguém pode achar que o inferno é um purgatório. Até porque tem muita fala sobre esse tema aí. Nós precisamos prestar atenção sobre isso, Em terceiro lugar, quarto lugar, se eu não estou em quarto lugar que a gente trabalha. Em quarto lugar, o inferno não é uma forma de aniquilação. Isso é um assunto que talvez pouca gente conheça. Creio que é pouca gente que conhece. Pouca gente conhece. Mas existem, né, algumas pessoas que acreditam que o inferno é uma forma de aniquilação. Só que o inferno não é uma forma de aniquilação. Olha, escute isso. Outros acham que o inferno é real, mas não um lugar de sofrimento horrível e eterno das almas, e sim de sua aniquilação eterna, né? Em resumo, o inferno seria um castigo eterno. Só que há 3 problemas, né, com relação ao aniquilacionismo. Isso é um tema que a gente vê muito em teologia. Aniquilacionismo. Ou extinção, né? Ou extinção. O que é o aniquilacionismo, Erivelto? Só para a gente, a título de trazer um pouco de conhecimento aqui. Esse ensinamento do aniquilacionismo, que é a aniquilação ou a extinção do ser. Eles dizem que lá no inferno o ser vai ser extinto, simplesmente vai deixar de existir. Deus vai simplesmente
extinguir a criatura, manda o cabo para lá e deleta. de modo que ele possa a não existir mais. Então, carece de fundamentação. Não tem fundamentação na Bíblia. São Porque pontos de vista. essa doutrina é uma doutrina escatológica, né? É um ensinamento escatológico equivocado, né? E ela é minoritária, são poucos os que creem assim, né? E essas pessoas, como ele já colocou aqui, acreditam que a alma, né, do ser humano, os pecadores serão aniquilados após a morte de seus corpos físicos. O cara morre, como a gente está acostumado a ver, né? Depois que o corpo físico, né, morre, então, para quem crê no aniquilacionismo, a alma também é aniquilada. E isso não é verdade. É porque, em primeiro lugar, o aniquilacionismo parece contrário às palavras de Jesus, né? As palavras francas dele, certo? Em segundo lugar, faria do inferno um fim, certo? Pois uma vez extinta a alma, cessaria toda a sua dor. Em terceiro lugar, se a alma é intrinsecamente imortal, sua essência seria contraditória, né? Que ela cessasse de existir. Ou seja, se eu acredito, Erivelto, que quando a pessoa morre, a alma dele também é extinta, aí eu já entro noutra contradição, porque a Bíblia ensina que a alma é imortal. Se a alma é imortal, ela não pode ser aniquilada. Tu tá entendendo como é? Estou. Então, quem crê nessa ideia aqui, ele está equivocado, né? Por quê? Porque as almas dos seres humanos, entenda, só quem tem alma é ser humano. É para depois ninguém pensar que gato, cachorro, cavalo, vaca também tem alma. Não tem. Só quem tem alma são as pessoas, os seres humanos. E são esses que, por causa do pecado, prestarão contas a Deus. E são esses que terão suas almas, né, enviadas para esse lugar de tormento, se eles não se arrependerem nesta vida dos pecados que andam cometendo. Alma ou espírito, né? Que são palavras semelhantes, né? E Eclesiastes 12:7, por exemplo, diz que por ocasião da morte física, o corpo volta ao pó, como era. Sim. E o espírito volta a Deus. Não fala que o espírito vai ser aniquilado. Então, se eu entrar nessa furada aí, de acreditar que depois que morreu acabou-se tudo, né? Aí vai ficar complicado, porque não é bem desse jeito que as coisas funcionam, né? Não é bem desse jeito. Porque a Bíblia ensina que quando o homem morrer, Hebreus capítulo 9, versículo 27, se eu não estou enganado, diz assim, o homem está ordenado morrer uma única vez, depois segue-se o juízo. Se a Bíblia está dizendo nesse texto que segue-se um juízo após a morte, né, porque o texto diz que o homem está ordenado, quer dizer que está dentro do cronograma de Deus. O homem morreu uma única vez, fisicamente falando, né? Lá o texto não está dizendo que vai haver uma desintegração, um aniquilamento do ser. Não. Lá está dizendo que segue-se o juízo futuro, né? Esse ser que morreu fisicamente vai estar no futuro, que eu não sei quando, mas que eu creio que está bem próximo, prestando contas a Deus. Ele crendo ou não, todos hão de passar diante do justo juiz, né? Só que Apocalipse 20:15, né, diz assim, deixa eu ler aqui: deu o mar
os mortos que neles estavam. Ou nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, de 12 a 15, eu não li todo, mas li uma parte. Então, nesse contexto aqui, os aniquilacionistas pregam que todos os impenitentes sucumbirão até serem consumidos e não mais existirão. Quem tiver muitos pecados será queimado por mais tempo, quem tiver menos pecado, menos tempo. Isso é uma ideia complicada, né? Então, tem outra pessoal aqui, eu queria lembrar aqui, que a gente não lembrou, mas vou lembrar agora. Os Testemunhos de Jeová apresenta uma modalidade de aniquilacionismo, né? Ao afirmar que a alma, vida e corpo são a mesma coisa, certo? Logo, a alma é destruída na morte, portanto, não poderia haver um aniquilamento posterior. Ou seja, os Testemunhos de Jeová não crê em inferno, né? Então, quando você vê alguém por aí batendo na sua porta educadamente, querendo lhe ensinar a Bíblia, esse pessoal, ele não crê em inferno, não crê em perdição, entendeu? Então você já fica aí de olho aberto, né? Para eles a morte seria automaticamente o oposto da vida e o aniquilamento completo e imediato. Que a alma é o sangue, né? Ainda tem esse detalhe aí do sangue aí. Então tem que se prestar muita atenção. Então cuidado, né? Porque nós não podemos crer nisso. Nós vamos parar por aqui hoje, porque o nosso próximo item, dos 13 itens que nós estamos analisando aqui, é um item que requer mais tempo, para a live não ficar tão extensa, que a gente já está com 42 minutos, né? A gente vai dar uma pausa aqui e no próximo domingo, se Deus nos permitir, Erivelto e eu estaremos aqui para continuar esse assunto tão importante. Espero que o que já foi dito a respeito desse assunto e de outros assuntos que nós já falamos aqui no programa De Volta para a Palavra, você reflita bem, né, a respeito disso, e veja que a sua vida que você está vivendo aqui agora é uma vida passageira. Uma vida passageira que a qualquer momento ela pode acabar aqui. Mas que sua alma, que está dentro do seu corpo, vai continuar vivendo e vai ter que prestar contas a Deus de tudo que foi feito aqui por intermédio do corpo. Então é muito interessante que você pense nisso. Porque o evangelho que a Bíblia apresenta para nós não é um evangelho só de emoções, mas é algo que deve ser pensado. Deus, Ele quer que você e eu reflita sobre o tema, porque todos nós um dia vamos estar diante dele. E se o homem partir desta vida sem ter devidamente se organizado com Deus, eu vou usar esse termo assim, Erivelto, no sentido de reconhecer que é um pecador e de pedir perdão desses pecados a Deus, porque só Ele pode perdoar pecados por intermédio de Cristo Jesus e do que Ele fez na cruz do Calvário. Ninguém mais pode perdoar pecados. Olha, nem um líder humano espiritual aqui embaixo, ele tem poder de perdoar pecados, porque mesmo no século 21 que nós estamos vivendo, não existe a ideia de que alguém aqui da face da terra pode perdoar pecado no lugar de Deus. Não existe. É lógico que se você comete algum tipo de erro ou pecado contra outra pessoa, essa pessoa pode te dar o perdão dela. Mas nós não estamos falando aqui do perdão
pessoal de alguém. Nós estamos falando de um perdão que só Deus pode dar. A nossos pecados. A nossos pecados. Só Deus pode dar esse perdão. Então, meu irmão, enquanto você está nessa vida, enquanto você está aqui na face dessa terra, procure pensar nisso e o mais rápido possível recorra a Deus para receber perdão dos pecados. Entregue sua vida a Jesus Cristo, porque só Ele pode perdoar os seus pecados e cancelar eles todos e te dar uma nova vida. E você aí nessa vida passar a viver uma vida que glorifica a Deus. Porque será que você está vivendo uma vida que glorifica a Deus? Porque quando Jesus colocou esse assunto que nós estamos falando aqui nas suas palavras, ou usando uma linguagem moderna aqui, na pauta, né? É porque ele é um assunto de extrema importância e as pessoas acreditando ou não, aceitando ou não, isso é o que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, você tem a oportunidade de se organizar com Deus aqui nesta vida. Porque Jesus, quando ele veio trazer o perdão, ele veio aqui para a terra. E tem uma passagem bíblica lá no Evangelho de Marcos que ele chega e diz para as pessoas: o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Isso quer dizer que o perdão dos pecados está circunscrito a esta vida, a este lugar. Não é que, lá do outro lado, porque tem gente que diz assim, não, eu vou, quando eu chegar lá com Jesus, eu me acerto. Não se engane com isso, não. Você tem que se organizar com Jesus aqui. É nessa vida, agora que você tem que se organizar com Jesus. Pense nisso, né, Erivelto? A Bíblia ainda diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Os nossos pecados são registrados. O que você tem feito está registrado lá no alto. E esse registro só quem pode apagar é você. Mediante o seu arrependimento, sua confissão de fé em Jesus Cristo. Aí lá em cima é apagado. E você recebe o dom da vida eterna. A certeza de uma vida com Deus. Sem mais temor nenhum da morte. A morte deixa de ser o bicho-papão da vida de muita gente quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. E sabemos que agora nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão Fernando, que chegou por último aqui. Deus abençoe você, meu irmão. Que a palavra de Deus penetre no teu coração. E minha oração junto com o Erivelto aqui, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco até agora. Amém. Os que se manifestaram no chat aqui, Deus abençoe cada um. Uma semana abençoada, que Deus abençoe você, sua família. E você ore pela nossa pátria, pelas nossas autoridades. Ore pela nossa igreja, pelos nossos pastores, para que o Senhor conceda graça, para que eles continuem pregando a palavra. Aos missionários que estão espalhados pela essa face da terra, que eles possam continuar pregando a palavra de Deus, para que o maior número possível de pessoas conheça a vontade de Deus através da pregação do Evangelho e se entregue a Jesus Cristo. Deus abençoe você. Esse é o programa De Volta para a Palavra. E eu sou Jorge Nascimento e esse aqui é Erivelto Lopes, grato pela audiência. Deus abençoe a todos. A gravidade